poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Escuta aí, comunidade de hoje está babado. Claro, gente, depois de um cineasta maravilhoso que foi Antônio Olavo, vamos bater um papo com ele, Roberto Santana, um dos maiores produtores culturais aqui da nossa Salvador, Bahia, direto de Irará. Vamos conversar com ele e saber um pouco do que foi iniciar nessa carreira de produtor cultural. Claro, gente, nada mais nada menos que Caetano, Gilberto, Bethânia. Nossa, muita gente. Vamos bater esse papo com ele agora aqui na casa de Elísio Santana. Vem cá com a gente. Se jogue, se chegue. Frá! Escuta aí, comunidade, como eu falei. E agora a gente vai iniciar esse bate-papo gostoso com ele, Roberto Santana. Gente, personalidade e claro que eu quero saber de tudo que ele já viveu. Vamos bater esse papo agora? Vamos lá. Então, Roberto, são só 80 anos de carreira, né? Não, de vida. De vida! De e de vida. carreira? De carreira, uns 60, 62, Jesus. 63 por aí. Conta pra gente um pouquinho. Quem é Roberto Santana? Eu sei que é um menino que veio pra cá, pra Bahia, de Irecê, né? Irará. Irará. Respeito com a cidade. Respeito com a cidade. De Irará. Conta um Irará. pouquinho pra gente como foi chegar aqui em Salvador e construir essa carreira maravilhosa que você tem. Bom, Irará, você não sabe, é um celeiro de craques, né? De futebol, de música, de tudo, de poesia, de teatro. A melhor filarmônica da Bahia, que é a 25 de dezembro. Sociedade Lítero Musical, 25 de dezembro. E faço parte de uma família marcante na vida iraraense. Meu pai foi prefeito, meu tio prefeito, meu primo candidato a prefeito, vereador, etc. E é um movimento. Tem um primo que é um grande fotógrafo, que tem um movimento chamado Viva Irará, que eu vim descobrir já muitos anos depois, quando eu voltei do Rio para a Bahia. Irará. Como dizia o maestro Almir Oliveira, um iraraense, que saiu de Irará, foi morar em Nazaré das Farinhas, ele escreveu uma música em homenagem à terra dele, que dizia a frase inicial: Irará, tu vives em meu coração. É isso. Me conta um pouco, como foi essa decisão de sair de Irará, vir para Salvador, trabalhar aqui e ter essa carreira maravilhosa? Não foi uma decisão. Era uma coisa comum. Chegava numa idade, Irará não tinha curso ginasial, né, era só o primário. Então, completava o primário, quem podia vinha para Salvador para continuar os estudos. E como que se encontrou na carreira? O meu pai queria que eu fosse advogado. Para quê? Para ser um promotor ou um juiz de direito da comarca de Irará. E eu era um torto. Como é que eu vou estudar direito num país torto e eu sendo um torto? Não. Mas, para satisfazer meu pai, eu fiz vestibular de direito. Naquele tempo, direito fazia direito, arquitetura fazia arquitetura, etc. E eu passei em 5º lugar. Fui estudar direito, 15 dias lá dentro da Escola de Direito, já no Vale do Canela, onde é hoje. Eu disse, não, eu não tenho nada a ver com isso. E aí pedi para trancar a matrícula e fui embora. Eu namorava uma moça que estudava dança. Aí passei na escola de dança, vamos tomar um sorvete. Saímos ali na Araújo Pinho, quando eu olhei, estava assim, escola de teatro, vestibular aberto. Eu já fazia trabalho de teatro no Centro Popular de Cultura, CPC. Eu digo, vou ver como é. Fui lá, procurei saber os documentos. Aí eu voltei na Escola de Direito, pedi os documentos de volta.
Cheguei lá, me inscrevi, fiz vestibular, passei. Fui estudar teatro. Aí fui cooptado pelo pessoal que abriram o Cisão com a escola da universidade e abriram o Teatro Vila Velha e montaram um grupo chamado Grupo Teatro dos Novos. E lá fui eu, por Vila Velha. E aí comecei a me apaixonar pela música, por causa da Bossa Nova. João Gilberto, Carlos Elira, Tambatrio, João Butrio, enfim. Resolvi montar um grupo para estudar o que estava acontecendo na música brasileira. Isso em 1959, 1960, por aí. Lá se vão 60 anos aí. Não tínhamos onde nos reunir, nem tínhamos dinheiro para comprar os discos, vinis, para ouvir. Escolhi os membros, fui convidando pessoas e tal, não só da área da música. Convidei Orlando Senna, que é um cineasta, foi professor anos a fio da Escola de Cinema de Cuba. Emanuel Araújo, que fez o Museu do Negro, Museu Afro, em São Paulo. Um grande artista plástico, fazia parte. Fernando Lona, Alcivando Luiz, Djalma Corrêa, que acabou de falecer, Caetano, Gil, Gal, Bethânia. Começamos a vida, a nos reunir. Nos corredores da Escola de Teatro, eu encontrei a atriz Maria Muniz, de quem eu era fã. Maria, pô, estou com um grupo de estudo de música e tal, não tem onde reunir, nem tem onde ouvir disco. Ninguém tem dinheiro, ninguém tem radiola em casa, radiola. Ela disse, eu empresto lá em casa, ali no Bolivar Suíço. Ela mora lá até hoje. E ela disse, dentro de casa não pode, por causa de minha mãe, meu pai, que estão velhos e tal, mas você se reúne na varanda. Vai fazer zoada? Não, no máximo um violão. E levávamos o disco, ela puxava a radiola para a entrada da varanda, botava o disco, a gente via, comentava, discutia, etc. Até que, um belo dia, já era 1964, estoura a revolução, o golpe, a ditadura, sei lá como chamar, e ia ser inaugurado o Teatro Vila Velha. O diretor do grupo, chamado João Augusto Azevedo, me chamou e disse, Roberto, eu não vou poder aprontar a peça de Gianfrancesco Guarnieri chamada Eles Não Usam Black Tie, para inaugurar o teatro. Você não quer fazer um show com sua turma de música? Eu disse, rapaz, a gente nunca pensou nisso não, mas eu vou levar o assunto para ser discutido com as pessoas, né? Aí no sábado seguinte, eu disse, gente, tem uma novidade. Fomos convidados para fazer um show para a abertura do Teatro Vila Velha. Vocês topam? Eu achei que todo mundo, tá louco, negócio de show. Todos toparam. Todos. A mais esfuziante foi Maria Bethânia. Claro, já vou comprar uma roupa para fazer o show. Em julho de 64 nós estreamos. Era para ser uma noite. Virou 2, 3 noites. Casa lotada. E eu ficava me questionando. Assim, Caetano, eu pedi um título para divulgar o show, e Caetano, nós, por exemplo. Eu disse, mas nós não somos exemplo de nada, nós não somos nada ainda que dirá exemplo. Mas foi voto vencido, todos aprovaram nós, por exemplo, ficou conhecido e é conhecido até hoje como nós, por exemplo. Fizemos os shows, ninguém queria ser artista, a não ser Maria Bethânia. Nisso, somos visitados num ensaio levado pelo ministro Carlos Coqueijo Costa, ministro do Trabalho, e que era também um bom compositor, parceiro do Alcivando Luiz, me leva na Leão para conhecer a gente.
Porra, Nara era a musa da Bossa Nova, né? Era paixão nacional. Nisso, ficamos entusiasmados e tal, com a presença dela e tal. Bethânia cantou umas músicas lá, sua voz de violão e tal. Acabou. Fomos lanchar no Braseiro, ali na Carlos Gomes, tinha na esquina chamado Braseiro. Não existe mais. E aí, deixar a Nara no hotel da Bahia, onde ela estava hospedada, foi embora e tal. No outro dia a vida continuou. Passado 15 dias, chega um telefonema, não era DDD na época, você ficava de frente do telefone horas e horas esperando. Enfim, chegou um telefonema convidando Bethânia para substituir Nara Leão no show Opinião, do Teatro de Arena. Aquela coisa de família, vai, não vai, seu Zezinho, pai de Bethânia, disse, ela só vai se for o Caetano acompanhando para tomar conta. Caetano tomava conta dele, que dirá de Bethânia. Ao contrário, Bethânia que tomava conta dele. E foram. Daqui a pouco Bethânia era coqueluche nacional pela sua interpretação na música Carcará, de um compositor maranhense chamado João do Vale. O mesmo de Peba na Pimenta e outras tantas. Bethânia é um sucesso nacional. Aí Gilberto Gil passa num concurso como administrador de empresa para Gessi Lever. E Gil se transporta para São Paulo com a sua recém-esposa, recém-casada, Belina, e vão morar em São Paulo. E fomos todos. Eu, Tom Zé, Pete, quem podia ir foi. Lá, o Teatro de Arena, dirigido por Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, estava em cartaz com uma peça que foi um sucesso, não só para o teatro, como para a música. E a Elis Regina gravou umas 3 músicas do musical Arena Canta Zumbi, ou Conta Zumbi. Nisso o Boal resolveu, Arena Canta Bahia. E aí fizemos o Arena Canta Bahia em São Paulo, não no Teatro de Arena, e sim no Teatro Brasileiro de Comédia, que não tinha uma tradição de musicais, nem de shows musicais. Era um teatro somente para teatro mesmo. E aí foi andando, aí a pouco festivais da TV Tupi e tal, e Caetano e Gil, Caetano com Alegria, Gil com Domingo no Parque, despertaram a juventude brasileira. No ano seguinte, Proibido, Caetano fez aquela vaia fantástica aqui. Caetano fez um discurso que até hoje é reproduzido aí, esculhambando aqueles burgueses paulistas, enfim, coisas negras do passado. E aí, estão aí até hoje, lá se vão 64, 36, 56, 59 anos, essa história. Nossa. E começou no Teatro Vila Velha. E aí hoje eles são exemplos, né? Caetano, Gil, Bethânia, Gal, que nos deixou recentemente, Orlando Senna, um cinema, ele é diretor da TV da América Latina, ele que representa no Brasil a TAL. Emanuel Araújo morreu, resolveu cantar para subir. Hoje ele é um herê, um orixá, um espírito vagando no mundo afora aí. Fernando Lona foi para São Paulo, gravou o primeiro disco, pegou os discos, botou dentro do carro e veio na Avenida, na Rio São Paulo, na Dutra, para lançar o disco no Rio de Janeiro. O carro bate num pneu de uma carreta, ele bate a cabeça e morre ali. Então, dessa turma toda já se foi Alcivando, acabou de morrer de Djalma Corrêa, aí veio Fernando Lona, os outros estão vivos, tudo velho aí como eu, mas estão vivos aí. Que maravilha! Tanta história eu sei que você tem,
Uma delas também é a história de Dorival Caymmi, que foi sequestrado. E eu quero saber que história é essa. Eu não sei se a palavra certa é sequestro, mas é como se fosse. Ele estava recém-casado com a cantora Estela Maris, que ele conheceu nos bastidores da Rádio Nacional, ou Marinque Veiga, agora não me lembro, mas Nacional. E casaram-se. Os amigos de Dorival Caymmi, um belo dia, uma sexta-feira, chegaram na casa deles, que era um apartamento quarto-sala, e começaram a beber. Caymmi estava de bermuda, chinelão, camisa gola canoa, usando aquela coisa, o marinheiro, o velho marinheiro e tal. O Hemingway brasileiro, que não era. Era outra coisa. Aí Caymmi virou para a Estela e disse: Estelinha, esses caras estão a fim de beber, eu vou levá-los ali na esquina, no bar, vamos tomar uns 3 chopps e tal, e eu volto. E aí eles vão tocar a vida dele. E ele saiu de bermuda, chinelo, lembra do traje. Foi para o boteco. Anoiteceu a sexta-feira, amanheceu o sábado, amanheceu o domingo, segunda amanheceu ele chegando em casa. Traje, sapato bicolor, sabe o que é bicolor? Marrom e branco. Um terno de linho inglês, jaquetão, gravata borboleta e um chapéu Panamá. Totalmente diferente do Caymmi, que foi para o boteco. E ele chegou: pô, Telinha, cheguei. Ela disse: eu sei, 3 dias depois você chegou, tudo certo. Estava com seus amigos bebendo. Agora, a única coisa que eu não gosto é essa mancha de batom no seu colarinho. Ele aí correu no espelho quando ele viu a mancha, voltou e genialmente deu a seguinte resposta à mulher dele: Telinha, eu já pedi encarecidamente a Fernando Lobo, que era um dos amigos, para parar de me beijar. De batom, imagina. De batom. E quem me contou isso foi Estela. Porque quando eu estava agoniado, qualquer coisa no Rio de Janeiro, eu ia para a casa de Caymmi, era a minha terapia. Em vez de pagar um terapeuta, um psiquiatra, ele era meu compadre e gostava de mim, e eu dele. Então eu ia lá, eu não falava nada, eu só ouvia, porque ele era um excelente contador de história. As histórias levavam 1 hora. Ele disse: aí eu passei na esquina daquele bar, daquele português, seu Manuel, você conheceu? Eu disse: claro que não conhecia. Ele disse: pois é, aí contava a história de Manuel e do bar. Eu digo que ele se perdeu, ele não sabe o que é que ele está falando. Aí a pouco ele dizia: sim, mas voltando. E aí caía na história do... Por isso as histórias dele eram tão longas. Mas de uma fertilidade na maneira de falar e de contar as histórias. Eu, particularmente, ficava embevecido. Mas eu estava defronte de um ícone, de um ídolo, de um amigo e do meu compadre. Eu aceitava tudo ali, ficava... Ouvir era a melhor coisa. Bom, né? Ouvir as conversas. Se ele cantasse, aí era demais. Aí tava tudo lindo. Tudo lindo. E eu não posso deixar de falar também, né, que tem aqui um contador de história que não quer aparecer, mas está aqui me dando a pesca, Elise Santana, que está aqui falando com a gente. É parente? Elise Santana, Roberto Santana. Sei que você é filho de uma grande personalidade, é filho de Elise Santana, figura pública de Irará, né? Ele foi um líder político, influente, e depois ele foi um espírita conselheiro da cidade. Deixou saudades, ajudou quem ele pôde, ajudou muito a quem ele pôde ajudar. O Elise é meu primo carnal, que eu descobri depois de velho. Né? Nós não convivemos, ele na juventude dele, eu na minha ele nem era nascido. Eu sou 20 anos mais do que ele, praticamente.
Mas no meu retorno para Salvador, em 93, 94, por aí, que eu morei muitos anos fora, eu descobri 2 primos fundamentais. Para mim, a coisa bem engendrado. Foi ele, Elísio, e foi o José Carlos, mais conhecido, ou vulgarmente conhecido como Cal. Cal. Grande fotógrafo, vive aí no YouTube da vida, tem livros de fotografias editados e tal. Esses são 2 primos que eu vim readquirir uma ligação já depois que voltei para a Bahia. Antes eu não tinha ligação com os irmãos dele mais velhos, mas com ele não. E o nome Elísio Santana foi em homenagem? Em homenagem, o pai dele prestou homenagem ao irmão no Resto do Tacho, que ele é o caçula, que é uma coisa atualíssima. Meu pai era chefe político da União Democrática Nacional, UDN, Juracy Magalhães, esse povo. E o resto da família, ou seja, a totalidade da família, era do Partido Comunista. Tio Fernando foi deputado muitos anos e tal. Tio João era coletor em Nazaré, era comunista. Eu acho que ele só não era comunista na família, meu pai e tio Beto, que é o pai de Cal. Tio Beto também foi prefeito de Irará. E depois o filho de tio Beto, Chico, que já se foi, também foi prefeito de Irará, por 2 vezes, se eu não me engano. Então, quer dizer, Irará é uma coisa que está no nosso existir, como família, como gente, como cidadão, como pessoa. Eu não sou daqueles tipo Roberto Mendes, que não consegue, vem para aqui fazer um show e volta de madrugada para Santo Amaro, que ele tem medo de não acordar em Santo Amaro, ou de acordar aqui e não saber onde está. Eu não detenho esse amor por Irará, eu tenho admirações e respeito, eu tenho uma história muito bem vivida. Eu fui educado, alfabetizado. Apesar de meu pai exercer essa liderança, ele nunca propôs a nenhum filho que tivesse a mesma liderança, tivesse o mesmo pensamento político, ideológico dele. Não, nada. Então era a República Livre. E foi nessa República Livre, através de um serviço de alto-falante chamado A Voz da Liberdade, que me chamou a atenção para a música. Aí foi lá que eu vi Catulo da Paixão Cearense, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga e tal. Mas essas figuras eram uma coisa muito distante. Eu era moleque, Irará, 10, 11, 12 anos. E anos depois eu era compadre do Dorival Caymmi, amigo íntimo de Luiz Gonzaga, e eu estava no meio da música, no meio desses artistas todos. Eu digo que isso é um milagre, né? É um milagre. Eu não estava escrito no meu script, não estava isso. Eu fiz uma viagem com o Luiz Gonzaga, do Rio, exatamente da Ilha do Governador, no bairro de Cocotá. Ele me convidou para ir para Recife com ele. Eu, ele, o Zabumbeiro e o Trianguleiro, numa Rural Willis. Aí atravessamos a ponte e tal, ele foi em direção a Campos dos Goitacazes. Aí chegou no meio do caminho e disse, não, isso aqui está muito chato. Santana, vamos por Minas? Eu disse, vamos por onde você for, velho. Ele aí quebrou ali, qual é o nome daquela cidade, lá do Espírito Santo, já eu recordo. E entrou por Minas, foi direto para Diamantina, para pedir a benção a Juscelino Kubitschek, para pedir licença para entrar no Estado. Na verdade, como Minas era muito populosa, é muito populosa até hoje, tinha muitas cidades que tinham aqueles circozinhos mambembe, que mal tinha cobertura, né? Não tinha a varandada, aquela parede de limite.
Ele entrava na cidade e parecia aquele submarino periscópio, ele estendia o pescoço. Tem um cerco ali. Aí ele ia para o cerco. Quem é o dono do cerco? É fulano, tá, chama ele. Sabe quem sou eu? Todo mundo conhecia. Sim, mestre Luiz Gonzaga. Quer fazer o show comigo aí hoje à noite? Ou amanhã? Era. Aí ele fazia o show. Depois da conversa, 5 minutos depois, o carro de som do circo já estava percorrendo a cidade. Amanhã, às 20 horas, show do grande artista pernambucano, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, essa história. Enchia o circo. Ingresso o quê? 5 cruzeiros, 3 cruzeiros, 2 cruzeiros. Eu sei que terminava a noite, metade era dele, metade era do circo. Ou seja, ele se ajudava, mas ajudava o circo. Eu acho que no mês inteiro não tinha a renda daquele dia. Ele tinha um cofre no fundo da Rural, que ele tirava o dinheiro da despesa e o resto ele ia jogando ali dentro. Bom, para encurtar a conversa, porque a viagem foi longa, uma viagem que se fazia em 3 dias, nós levamos 30. Nossa. E tanto parar para fazer show e e vou aqui dar uma entrada aqui nessa cidade que eu tenho um amigo. Ele tinha um amor em cada porto, vamos lembrar da música. Chegamos em Recife. Nos hospedamos no Hotel São Domingos, que existe até hoje. Era o único hotel central de Recife. Ali, uns 2 dias, ele disse: Santana, ou então Baiano, vamos para Exu. Exu era a terra dele. Lá na Serra do... Eu lembro já... Estou velho, vou esquecendo. E ele vivia lá no pé dessa serra. Filho de um grande sanfoneiro que Humberto Teixeira homenageou, Respeita Januário. Luiz, Respeita Januário. Você pode ser famoso, mas tem hoje com ele, ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do seu pai. Ele tocava acordeão, gaita de ponto, na verdade, acordeão de 8 baixos, onde Luiz aprendeu. E depois, para não tomar uma surra, porque paquerou a filha de um coronel lá, uma surra de cipó caboclo, cortava. Ele fugiu, foi para o Ceará e entrou no exército, virou, como é o nome daquele? Corneteiro, ficou conhecido como Bico de Aço. E ele aí se transferiu para Minas, pelo exército, depois para o Rio de Janeiro, lá ele pediu baixa. E começou a tocar boleros, foxtrot da época, né? Naquelas casas não muito recomendáveis da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Até que um belo dia, uma mesa repleta de estudantes e de prostitutas, claro. Um deles chamou e disse: Seu Luiz, por que o senhor não canta as músicas lá de nossa terra? Eram nordestinos ali. Ele disse: você acha? Não sei o quê. Aí pronto. Ele comentou com Humberto Teixeira. E Humberto Teixeira fez o baião, né? Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião e tal. E ele levou esse baião para essas casas não muito recomendáveis. E foi um sucesso. Aí ele entrou na Rádio Nacional. O médico, parceiro dele, Humberto Teixeira, que era médico, carioca, não tinha nada a ver com pernambucano, deu uma letra para ele, Asa Branca. Aí, meu Deus do céu. Já foi. Daí a história foi plantada até hoje e tal. No fim da vida, ele já doente, ele encontrou um velho amigo em Caruaru, chamado Nildo Almeida, ainda está vivo, compositor. Nildo, faça uma música para mim, eu vou deixar de cantar. Aí o Nildo disse: que deixar de cantar? Se eu deixar de cantar, morre o Nordeste, aqueles papos. Mas o Nildo fez a música.
Porque no papo, Gonzaga virou para ele, seu Nildo, eu não sei para que eu vou deixar minha sanfona, meu gibão, meu chapéu de couro, não sei para que eu vou deixar, muito menos a sanfona. O Nildo se aproveitou disso e fez. O meu cabelo já começa prateando. Minha voz ainda não desafinou. Se você repara eu cantando, que é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão, vou juntar tudo e dar de presente ao museu. É a hora do adeus. De Luiz, rei do Baião. E ele se foi. Levou 8 dias para ser enterrado. Exu reclamava, Recife reclamava, Alagoas reclamava, a terra do Padim Padre Cícero, lá no Juazeiro do Norte, reclamava a passagem do corpo. E eu, no Rio de Janeiro, eu era produtor do Filho dele do Gonzaguinha, na época, e eu assistindo aquilo na televisão e agoniado pela minha formação espiritualista. Aí eu consegui falar com o Gonzaguinha. A gente se tratava de Zé. Nem eu chamava ele de Gonzaguinha, nem Luiz Gonzaga Nascimento Silva, nem ele me chamava de Roberto Miranda de Santana, era Zé. Zé para lá, Zé para cá. Para simplificar o papo. Aí eu liguei, Zé, você está fazendo um péssimo negócio para o espírito do seu pai. Enterre logo esse homem onde tem que ter enterrado e acabou. Você acha disso? Eu não acho, eu tenho certeza, faça isso. Aí ele quebrou todos os pedidos, pegou o corpo do pai, se mandou para Exu e enterrou, está lá em Exu. No ambiente que é o Parque do Forró Luiz Gonzaga, onde Targino Mundino, nosso sanfoneiro aqui, faz show todo ano em homenagem à Lua. Então, de Irará para chegar a esse ponto, uma estrada longa, cheia de altos e baixos, como a vida de todo mundo. Tive a sorte de acertar mais do que errei, profissionalmente, né? Amorosamente, errei mais do que acertei. Mas, vida que segue. Tem uma história que eu acho que é imperdível de ficar gravado, porque é claro que não vai caber tanta coisa que você está falando aí. Mas eu vou dizer, essa história é interessante de ser contada, porque o resultado final é que é uma coisa impressionante. Pode entrar no marco da vida dele? E vocês são de uma idade bem mais coisa, mas esta música, e o Roberto participou da montagem dessa música, que vocês conhecem. Vocês podem não conhecer outras que foram citadas, mas essa música vocês conhecem. É uma história que o Roberto conta de como foi construída uma música famosa de Chico Buarque de Holanda, cantada por Nara. Isso é um marco da sua vida? Pode ser? É um dos marcos. Então conte pra gente essa história que ele trouxe. Porque, querida, não foi uma coisa estudada para acontecer, programada, foi por acaso. Nara Leão me convidou para produzir um disco dela, que ela já tinha o título do disco. Meus amigos são um barato. Ok. E ela me deu a relação dos compositores que ela queria gravar. Roberto Erasmo, Caetano, Gil, Chico, papapá. Aí eu fui a Chico, fui a Caetano, fui a Erasmo, todo mundo, ok, vou fazer. Ninguém se negou a fazer. E nunca houve essa tensão ou essa distensão entre nós, eu, filho e meu pai. Nunca. Eu nunca perguntei por que ele votava em Juraci Magalhães. Nunca perguntei. Era uma opção dele, era um direito dele. Como ele, no auge da sua autoridade, nunca perguntou ao filho em quem ia votar.
ou pedir nosso voto para algum candidato. Na eleição de 1958, Fernando, nosso tio, irmão dele, candidato, ele não votou em Fernando. Ele votou em Rui Santos, candidato da UDN. Em 62 houve uma pressão, tio João, tio Beto, as irmãs mais jovens, Luísa e Wanda, que acabaram de morrer, pressionaram meu pai, porra, não é justo isso, seu irmão. Tá. Ele ouviu tudo, ele era espírita, não sei se teve algum comunicado vibratório do outro plano, onde ele reuniu os correligionários todos. Naquele tempo, Irará chefiava Pataíba, Água Fria, Oriçangas, Pedrão e Santanópolis. E Bento Simões, que não era nem, era uma vila. Chamou todos e disse, olha, eu estou propondo votar no meu irmão. Não que eu seja comunista ou membro do partido, mas é meu irmão. E eu sei que é um homem sério e inteligente. Todos os correligionários disseram, estamos com você. E praticamente foi meu pai que elegeu a primeira vez Fernando Santana, que em 58 ele foi derrotado. Em 62 ele foi eleito. Aí passou, quantas legislaturas? 4 ou 5? Lá? Acho que 4. 4. Ou seja, 16 anos. Também foi banido do país, foi fora, voltou depois. Ele foi o maior adversário político dele, Plínio Moscoso. Plínio Moscoso não é o nome do Liga Integralista. Plínio... Eu lembro. Plínio Salgado. Plínio Salgado, isso. Pense aí, então convite feito, convite aceito. Roberto, gratidão por tudo, gratidão por estar aqui para desse papo, trazendo essa história viva, graças a Deus, pra gente. E tem muito mais, gente, porque a gente parou aqui de gravar um pouco para ele contar os causos que não pode ir pro ar. Mas na próxima gravação que Elísio vai aí organizar pra gente, que ele já tá aqui com a mão na cabeça, meu Deus, como é. A gente vai continuar esse bate-papo, vai trazer mais essa cultura por detrás das câmeras, não é não, Roberto? Gratidão, viu, por estar aqui com a gente, por ter aceitado nosso humilde programa Escuta aí, Comunidade. É, humilde programa. Um dia, a TV Globo tinha humildes programas. Um dia, Paulo Machado de Carvalho montou uma televisão, você nunca pensou em rede e dominou esse país através da música, com os festivais da TV Record. Um dia, um louco desvairado resolveu montar uma empresa de comunicação que chamou Diários Associados, que foi a primeira cadeia, rede, no Brasil. Ele tinha uma televisão em cada estado. Virou filme. Não, o nome dele é isso. TV Tupi, Diários Associados. Chateaubriand? Hein? Chateaubriand não? Assis Chateaubriand. Além dele criar esse império de comunicação, ele pegava os jornais dele e publicava, obrigatoriamente, sobre quadros de determinados artistas. E ele projetava o artista. Não satisfeito, hoje São Paulo se orgulha, São Paulo e o Brasil, né? Se orgulham do Museu de Arte de São Paulo, do MASP. Aliás, aquele prédio foi feito pela mulher que me ensinou a fazer tudo isso, chamada Lina Bardi, que fez o Museu de Arte Moderna da Bahia. Ela criou o prédio para o marido dela, Pietro Maria Bardi, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, está lá aquele monumento. É o maior vão livre de cimento protendido do mundo.
Assis Chateaubriand fundou o museu. Ele de pintura não entendia nada, de arte não entendia nada. Mas ele foi fazendo. Amém. Pressionando políticos para dar crédito para a televisão dele, senão esculhambava o político. O político era chamado de ladrão, mesmo sem ser. Outros eram chamados de ladrão e assumiam o que era. Enfim, esse foi Assis Chateaubriand. Então, o humilde programa, amanhã pode não ser. Amém. E se nós não formos humildes para atender aos jovens que estão iniciando, por alguma influência ou por discernimento próprio, uma profissão, uma carreira na comunicação, hoje tão difícil no Brasil, muito difícil, ainda mais para se falar de arte e de cultura. Eu que te parabenizo e te agradeço por abrir espaço para este ancião. Amém. Sou muito grata a Elise Santana também, que me trouxe essa preciosidade aqui para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, da nossa história através de você. E é isso aí, gente. Tá aqui o compromisso feito. Daqui a pouquinho você vai ver, ouvir e também compactuar, né? Porque quando vem pra gente, a gente abraça das histórias aí de Roberto Santana, Cal, Elise Santana e muito mais que tá chegando aí, que já fez o compromisso. E é isso aí. Acompanha o nosso Escuta Aí Comunidade todo sábado aqui na sua rede CNT, canal 18.1. Cala a boca, top, brá! Conferiu que matéria maravilhosa foi essa que a gente fez com o grande produtor musical Roberto Santana? Responsável aí de produzir grandes talentos aqui da nossa Salvador, Bahia, esse celeiro maravilhoso que temos aqui de grandes artistas. E agora você vai conferir uma matéria que o nosso co-apresentador, Hudson Luiz, fez lá no Centro Cultural da Federação, se eu não estou enganada, ele vai dizer pra gente, e vai trazer aí o grande evento que aconteceu lá, que é Pretas Tem Dendê, um desfile maravilhoso. Você vai conferir. Mas antes, espera aí que você vai conferir já já, eu quero saber de você. Você quer ser um co-apresentador aqui do Escuta Aí Comunidade? Vem com a gente. Escuta só. Manda aqui no direct, tá? Programa Escuta Aí, né? E a gente, Escuta Aí Comunidade, tá aqui. Olha, eu falo, tá dando um e-mail, né? Que o e-mail da gente é programaescutae@gmail.com. Deixa eu largar logo, né? Mas chama a gente no direct, né? Programa Escuta Aí. E venha ser um co-apresentador, aqui do Escuta Aí Comunidade. Porque o programa, ele é seu, ele é meu, ele é nosso e ele passa na TV que você se vê, que é a TV Quirimurê, canal 10.3. Claro, chama a negona também aí, ó. Adriana Santos, sou eu. Bate aquele papo comigo no direct. Segue a gente. Não esquece que temos aí um instituto chamado Instituto Escuta Aí. Ele é todo feito para você. Temos grandes profissionais, grandes voluntários. Estamos inaugurando aí já, ó, aula de zumba, aula de teatro, aula de capoeira, cursos profissionalizantes, new design, né? Estamos trazendo aí grandes novidades para você, claro, com o apoio dessa TV da Cidadania, que é a TV Quirimurê, canal 10.3. Então, vamos conferir essa matéria? Se joga aí! Brá! Salve, meu povo da comunidade, estamos chegando aqui com mais um programa do Escuta Aí. Hoje a gente está chegando aqui no 6º desfile de moda do Pretas Tem Dendê, com o tema Wakanda Forever. Vamos lá dar uma conferida nesse desfile maravilhoso. Boa tarde, comunidade. É um prazer enorme estar aqui participando hoje desse evento, enaltecendo a nossa cultura preta, né? Nossas meninas, trazer elas para dentro do social urbano, para ocupar esse espaço que também é nosso. Estamos aqui agora com Júlia, ganhadora de 2019 do desfile das Pretas Tem Dendê. Hoje ela está aqui como jurada do Wakanda Forever, esse desfile maravilhoso que vai começar daqui a pouquinho. Júlia, fala para mim um pouco sobre a sua trajetória, como foi ganhar 2019.
Eu participei do concurso em 2019, foi minha primeira vez desfilando. E daí então ganhei em primeiro lugar. E daí então eu tô seguindo, né, a carreira de modelo, graças a Deus, tudo andando. E foi uma sensação incrível. E esse ano tô aqui como jurada. O que você acha que esse desfile acarretou em sua vida, as vitórias que você conseguiu através dele, as coisas boas que você ganhou através desse desfile, desse projeto social maravilhoso? Eu posso dizer que o desfile abriu portas para mim. Foi dali então que eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Eu participei, vou dizer mais por diversão, mas quando eu participei que eu vi a sensação, como era e tudo, eu falei, não, eu tenho que seguir nisso. E aí foi abrindo portas. Participei de um projeto, participei de concursos e agora eu sou modelo agenciada. Pô, que massa, parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua trajetória, Obrigada. Parabéns pela sua vitória e tenho certeza que você vai muito longe. Obrigada. Obrigado. Valeu, galera. Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto, yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Então passa lá em casa, tô fazendo vários nada. Traz o isopor porque hoje à tarde vai da praia. Presta atenção que hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquilo. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto, yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto, yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, 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 yeah.